Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre como se começa a ler poesia. Tem muita gente perguntando sobre esse tema, né? Então, por onde que eu começo? Quais são os passos para iniciar uma boa leitura de poesia, conseguir ler bem, recitar bem, compreender os poemas? Então, existem muitos modos de fazer isso, né? Como quase tudo, existem muitos modos. Só que um modo que a gente sempre recomenda, porque é um modo fácil de fazer isso e também, em geral, dá certo, é o seguinte: você começar a partir dos autores, dos poetas ou dos poemas que você mais gosta, começar a tentar recitá-los em voz alta, ou procurar bons recitadores, ou procurar modelos de recitação com amigos, na internet. A gente aqui no canal mesmo tem vários vídeos com recitação de poemas, vale a pena ver. Mas às vezes a gente também nem sabe do que a gente gosta, a gente não conhece a tradição de poesia, a gente não tem poemas preferidos, etc. E aí a gente pode buscar algumas fontes para conhecer essa tradição de poesia em língua portuguesa, depois até em outras línguas, e conhecendo essa tradição a gente vai ter preferências, gostos, e é sempre bom começar por aí, pelo que a gente já vai se interessando, né, dentro dessa tradição, dessa linha clássica aí de poemas que foram compostos na história da nossa língua, né? E nesse sentido, vale começar com 4 obras aí interessantes. São 4 obras que são bastante abrangentes e fáceis em geral fáceis de encontrar, fáceis de manusear. Que a primeira é a 5 séculos de sonetos portugueses, da professora Cleonice Berardinelli. É uma obra fácil de encontrar. O tema dela é um tipo específico, uma forma específica de poesia, que é o soneto, mas é uma boa amostra da poesia portuguesa como um todo. Uma outra obra aí de poesia brasileira é a Apresentação da Poesia Brasileira, do poeta Manuel Bandeira. E ficam outras 2 obras de complemento, obras que não tratam só de poesia, mas também de prosa, mas que na prática acabam trazendo muito da tradição poética da nossa língua. São as obras A Literatura Brasileira através dos textos e A Literatura Portuguesa através dos textos, ambas do professor Massude Moisés. Então, são 4 obras aí que já dão uma boa ideia do que foi a tradição poética na nossa língua, e com base nela você já pode começar esse estudo, né, essa apresentação, e procurar ali o que você prefere, o que você mais gosta, né? A partir disso, eu gostei mais de um certo poeta, ou de um certo estilo, ou de um certo poema específico, você vai poder procurar antologias poéticas daquele autor, daquele período artístico, daquele movimento artístico, e você vai achar muita coisa, né? A gente é bem servido de antologias poéticas em português. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo, então, procurar o que você mais gosta e ouvir, ou você mesmo tentar fazer a recitação em voz alta desses poemas, porque é aí que você sente realmente o poema, né? É ouvindo ele. Feito isso, você pode se aprofundar. E aí tem 3 elementos que é bom a gente se aprofundar para ler melhor, né? Ler melhor no sentido de entender melhor os poemas, quanto de a gente saber, ter segurança que está lendo de maneira correta, recitando de maneira correta, né? Então, o primeiro ponto é a gente adquirir, né, um domínio maior do que a gente tem hoje, né, da língua, do uso da língua. Então, a gente conhecer a base da nossa língua, as suas normas, as suas possibilidades expressivas. Isso vai dando para a gente um repertório, né, do uso da língua, que vai fazer com que a gente leia melhor e mais fácil os poemas, né? Os poemas, em geral, exigem um pouco mais de conhecimento da língua, portanto. Um segundo ponto é você adquirir certas referências culturais, né, históricas, literárias, para poder entender alguns poemas. Alguns poemas, eles conversam, exigem essas referências históricas, literárias e assim por diante. Então, você tendo aquilo, buscando aquilo, você vai ler com mais profundidade os poemas, com mais consistência, certo? E o terceiro ponto é você dominar as formas desse tipo de texto, né, do texto em versos. E as formas, a gente dá um nome para o estudo dessas formas do texto em versos, que é a versificação, né? A versificação, então, é o estudo desse tipo de texto, e conhecendo ali, então, as suas estruturas básicas, as suas formas básicas, né, a métrica, o ritmo e assim por diante, a gente
vai ter uma segurança maior para saber que está lendo bem, né, recitando bem, vai também poder entender melhor as relações entre a forma, né, musical do poema e o seu sentido, e assim por diante. Então é isso, começar com esse passo básico de escolher os poemas preferidos dentro da tradição poética. A partir disso, buscar bons recitadores, buscar modelos de recitação, ou se não houver, você mesmo tentar fazer a recitação. E aí, você não está sentindo segurança ainda de compreender? Tem esses 3 caminhos para se aprofundar que são complementares, né? Conhecer melhor a língua, obter as referências culturais e conhecer um pouco de versificação. Esse é um bom caminho para você começar a ler poesia e até se aprofundar nessa arte, tá certo?